Eu vou estar falando com vocês hoje como fazer uma escolha acertada. Como fazer uma escolha acertada. Eu reconheço que escolher, decidir, não é fácil. Principalmente quando se trata de casamento. Principalmente quando se trata de família. Namorado, noivo e marido. Namorada, noiva, esposa. Não é fácil. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, não escolha com base no que é temporal. Não escolha com base no que é temporal. Por exemplo, o que é temporal? Quando você escolhe apenas com base na beleza estética. A partir do momento em que a gente nasce, começa um processo de envelhecimento. Preste atenção. A partir do momento em que a gente nasce, começou lá, que a gente nasceu, começou um processo de envelhecimento. Por exemplo, eu não sou o mesmo com o qual a minha esposa se casou há 34 anos atrás. A minha esposa não é a mesma com a qual eu me casei há 34 anos atrás. Eu tinha cabelo. Eu era 30 quilos mais magro. Meus dentes eram todos originais. Não crescia tanto pelo no ouvido e nem no nariz. Eu não roncava. Percebe? Então preste atenção que envelhecer é natural, é normal, faz parte. Então se você escolhe apenas com base na beleza estética, na medida em que os dois foram envelhecendo, o amor, se é que pode chamar isso de amor, vai morrendo. Então, você não pode escolher apenas com base na beleza estética. Nós estamos cuidando de um casal, onde a mulher com 35 anos mais ou menos, foi vítima de um acidente, e ela teve quase metade da perna amputada. Uma mulher bonita, mas agora, sem metade da perna. Se ele escolheu ela apenas por causa da sua beleza, agora, esse casamento vai ter dificuldade de continuar. Não escolha apenas com base na beleza estética, porque isso é temporal. Segundo, vamos pensar mais em duas coisas que são temporais. Por exemplo, o sexo. É claro que a gente se casa contando com esta bênção chamada sexo, porque é uma bênção. A própria Bíblia diz: bendito seja os teus órgãos reprodutores. Isso está em Provérbios. Bendito seja a tua vagina, bendito seja o teu pênis, bendito seja o teu saco escrotal, bendito seja as trompas, o útero, bendito seja a sua próstata. Todo órgão reprodutor, a Bíblia diz, bendito seja. Agora preste atenção, o sexo é uma bênção. Todos nós nos casamos com essa expectativa de usufruir dessa bênção sexual. Só que o sexo não pode ser o centro, como disse o Douglas ontem. Porque se eu disser que o sexo é tudo no casamento, eu estou cometendo o pecado de sexolatria. Então o sexo é importante, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não é tudo. Por quê? Porque haverá momentos no casamento que não será possível a prática do ato sexual. Ou seja, a sexualidade, que é a parte psicológica do sexo, não acaba. Mas o sexo, como a parte fisiológica, pode ser interrompido. Por exemplo, eu encontrei um rapaz no shopping center, conversando com ele tinha o seu órgão genital amputado. Ele não tinha pênis, estava casado. Agora, como é que esse casal
vai sobreviver no relacionamento conjugal sem o sexo. Ou pelo menos sem o órgão sexual. Então preste atenção que o sexo é importante, vou repetir, tem o seu lugar, o seu valor, é necessário, mas você não pode colocar no centro de tudo como se fosse um Deus falso. Inclusive, uma das coisas que eu fiz foi consagrar a minha sexualidade ao Senhor. Escolha, deixa eu falar só sobre um terceiro item temporal, dinheiro. Há pessoas que se casam pensando que uma estabilidade financeira que o outro vai proporcionar é tudo para se ter segurança, longevidade no relacionamento. Só que, assim como a economia é instável, nossa vida econômica também não é estável para sempre. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Eu conheço um homem que ele foi tão próspero que estava a ponto de comprar o seu helicóptero para ir de casa para o trabalho. Ele teve problema financeiro e eu e a minha esposa ajudamos esse casal com cesta básica. Ajudamos esse casal a pagar energia elétrica, conta de telefone. Ou seja, escolher com base no dinheiro é escolher com base em algo que é temporal. Nós precisamos fazer as nossas escolhas com base em valores. Porque valores são atemporais. Valores são aculturais. São valores que não dependem do tempo, são eternos. Princípios e valores fundamentados na palavra são eternos. Então, tenha um código de valores que funcione como bússola orientadora das suas escolhas. Quem escolhe a partir de um código de valores dificilmente errará. A probabilidade de errar é muito pequena. Davi esqueceu disso quando deitou-se com Betseba, adulterando. José lembrou disso quando foi tentado nessa área em que Davi caiu. Judas também não tinha um código de valores que orientava suas decisões, por isso que ele também erra. Então, quem não tem um código de valores que funcione como bússola orientadora, frequentemente está errando nas suas escolhas. Eu vou te dar aqui 5 valores que devem orientar suas escolhas, e eu gostaria que você fizesse uma listinha, e quando você for escolher, você fizesse essa pergunta para você mesma, para você mesmo em relação ao pretendido. Primeiro valor, isso é imprescindível, integridade. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 15, verso 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem estará na tua presença? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro. Não se tem integridade, se é. Aquele que é íntegro. Diga, íntegro. Em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Eu gosto desse texto também, ó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Se o Senhor exige, eu devo exigir também, você deve exigir também. Não apenas do outro, mas do seu próprio comportamento. Ser íntegro é ser ético. É ser honesto. É ser leal. É ser justo. É ser reto. É ser verdadeiro. É ser pontual. As pessoas pensam que pontualidade não tem a ver com integridade. Pontualidade tem a ver com organização, excelência e integridade. Então,
é também um aspecto importante da integridade, ser grato. Agora, por que é imprescindível integridade? Ser íntegro. Porque uma pessoa íntegra é fiel. Uma pessoa fiel, ela gera no outro confiança. E aonde há confiança, há segurança. E aonde há segurança, há longevidade no relacionamento. Ou seja, o meu casamento vai durar o tempo proporcional à profundidade do meu próprio caráter. Se eu sou íntegro, logo sou fiel. Se eu sou fiel, logo a minha esposa confia em mim. E aonde há confiança, há segurança. E aonde há segurança, há longevidade. Eu estava ouvindo uma conversa do Tim Keller, junto com o John Piper, e junto com outro cara muito conhecido nos Estados Unidos. E eles estavam numa conversa de amigos, assim, numa mesa, isso está lá no YouTube, e de repente um perguntou para o outro: quantos anos você tem de casado? 36. E você? 38. E você? Estou também chegando aos 40. E um perguntou para o outro: o que trouxe o casamento de vocês até aqui? Um perguntou para o outro: qual o segredo da longevidade do seu relacionamento conjugal? Qual é o segredo? Nenhum disse o amor. Nenhum disse. Nenhum disse assim: olha, foi o amor que nos trouxe até aqui. A longevidade do nosso relacionamento foi garantida pela promessa, pelo pacto, pela aliança. Em outras palavras, pela integridade. Porque só uma pessoa íntegra sustenta o que foi prometido há 36 anos atrás. Só uma pessoa íntegra sustenta a palavra que foi dada no altar. Prometo te amar. Eu empenhei minha palavra. Eu dei minha palavra. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente acorda achando que não ama tanto quanto deveria amar. Sabe por quê? Porque o amor, como sentimento, depende de muita coisa. Depende do seu estado de humor, do seu estado emocional, do que aconteceu durante o dia, do que aconteceu durante a semana. Isso é muito, muito relativo. Agora, quando você fala de aliança, quando você fala de pacto, quando você fala de promessa, quando você fala de votos, aí acabou. Não importa o meu estado emocional hoje, o que importa é uma aliança que eu fiz ontem. Por isso, fica claro na palavra dos três o seguinte: não é o amor quem sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. Vou repetir, não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. Tudo isso tem a ver com integridade. Porque Deus é um Deus íntegro. E um Deus íntegro exige integridade. Porque é a integridade que constrói a base de sustentação chamada confiança. Então, quando você estiver escolhendo alguém, não pergunte só: ele é bonito? Ela é bonita? Ele é formado? Ela é formada? Quem é a família dele? Quem é a família dela? Qual é a cor dos olhos? Qual é a beleza estética dela, dele? Tudo isso tem o seu valor, o seu lugar, a sua importância. Mas, sobretudo, pergunte: ele é íntegro? Ela é íntegra? Agora, a Bíblia fala de um segundo valor com insistência: honra. Depois de integridade, honra, diga honra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor. 1 Timóteo 5:17 diz: honra os seus líderes espirituais. Efésios 6:2 diz: honra aos pais, honra os seus pais. 1 de Pedro 3:7 fala sobre honrar a esposa.
Romanos 12:10 diz para honrar uns aos outros. Honrar significa reconhecer o valor. Honrar significa reconhecer o valor. Então, a gente precisa, na hora da escolha, observar algo. Como ele ou ela honra ao Senhor? Como ele ou ela honra autoridades espirituais? Como ele ou ela honra seus pais? Como é que ele ou ela honra o seu próximo? Preste atenção, se esse não for um valor da pessoa, por exemplo, você pode casar com um homem abusador que nunca vai te honrar. Você pode casar com uma mulher abusadora, castradora, que não vai te honrar. Por isso que honra é um valor muito importante. Agora, um terceiro valor é a gratidão. Eu gosto de ler sobre Davi e ver o quanto Davi tinha um coração grato. Foi ele quem escreveu o Salmo 103, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A gratidão é a memória do coração, a gratidão não tem prazo de validade, o filho pródigo não decidiu, a partir da gratidão, ele pagou caro pelo seu erro. Pergunto, ao escolher, decidir, sair de casa, se rebelando contra o pai, deixando para trás um pai chorando a dor da indiferença, do abandono, foi uma atitude de gratidão de um filho, sim ou não? Não. Davi era muito grato a Deus, não conseguiu ser grato às suas esposas. Esse é um problema sério, porque a traição é fruto da ingratidão. Você nunca vai ver uma pessoa grata traindo. Quem foi usada ou usado por Deus para que a bênção chegasse até você. Nunca você vai ver, porque a traição é fruto da ingratidão. Um quarto valor que deve estar na sua listinha, solidariedade. Nenhuma relação de casal, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, sobrevive sem esse espírito de solidariedade, que tem a ver com empatia, tem a ver com compaixão. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Toda mulher busca um parceiro que se preocupe com o seu bem-estar. Todo homem busca uma parceira que se preocupe com o seu bem-estar. Preste atenção, abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Solidariedade significa um sentimento de identificação ao sofrimento dos outros. Solidariedade significa um sentimento de identificação ao sofrimento dos outros. Ou seja, quando o bom samaritano passou pelo judeu caído à beira do caminho, diz que ele parou, se compadeceu, foi até o judeu caído à beira do caminho, o assistiu, ofereceu o seu meio de transporte, o levou até um hotel, uma estalagem, onde cuidou dele a noite inteira, e aí ainda quando seguiu viagem, deixou 2 denários e disse, tudo o que ele gastar a mais, coloca na minha conta. Isso é solidariedade. É ver a dor do outro, ver o problema do outro, é se importar com a dor do outro, com o problema do outro, é ser resposta de Deus para a vida do outro. Nenhum casamento, nenhum noivado, nenhum namoro sobrevive sem esse espírito. Sem esse espírito. É deixar por um tempo, solidariedade, é deixar por um tempo o seu mundo para se preocupar com o mundo do outro. É a expressão do amor ágape. É doação,
é preocupação. Solidariedade. O amor se preocupa mais com os outros do que... O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Então vamos recapitular. Número 1, integridade. Número 2, vamos lá. Número 1, integridade. Número 2, número 3, número 4, número 5. Pensei que vocês tinham espírito de revelação. Não é? Então, ó, listinha na mão. Ele é íntegro. Ela é íntegra. O que significa para ela e para ele honra? Número 3. O que significa para ele e para ela gratidão? É um filho grato? É uma filha grata? É um colaborador grato? É uma ovelha grata? É um discípulo grato? Número 4. Solidariedade. Ele é solidário. Ela é solidária. É generoso. É altruísta. É doador. É doadora. Agora, número 5. Humildade. Diga humildade. Outra vez, humildade. Eu quero parar um pouco mais aqui. O Sermão da Montanha, disse Gandhi, se nós tivéssemos perdido todos os livros que existem, não teríamos perdido nada se sobrasse só o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha contém, no Sermão da Montanha, tudo que o ser humano precisa saber para viver de forma equilibrada. O Sermão da Montanha fala sobre tudo. Tudo. É uma proposta do reino para uma vida equilibrada em todas as áreas. E como é que Jesus começa esse sermão? Presta atenção. Jesus não começa o Sermão da Montanha assim, ó. Bem-aventurados os puros de coração. Não. Ele não começa assim, olha, bem-aventurados os pacificadores. Não. Ele não começa assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça. Não. Ele não começa o Sermão da Montanha, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Também não. Ele não começa, bem-aventurados mansos. Também não. Como é que ele começa? Ele começa assim, ó, bem-aventurados os humildes. E por que Jesus começa o Sermão da Montanha com humildade e não com amor, como Paulo começa as virtudes do fruto do Espírito? Por que Jesus começa com humildade e não com pacificação, e não com sensibilidade em relação aos que choram, porque serão consolados, e não com pureza, nem fome e sede de justiça? Por quê? Escute. Porque se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Não se é manso se não for humilde. Não reconhece a necessidade de perdão, chorando por consolo, se não for humilde. Não se é um construtor de pontes, um pacificador, se não for humilde. Não se aceita ser perseguido por causa da justiça, se não for humilde. Preste atenção que a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Por isso, Jesus está dizendo assim com base na analogia usada no final. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E rochas são valores, rochas são princípios. E quando Jesus começa por humildade, o que é que a gente coloca? O que é que a gente faz assim que começamos a construir? A base. O Douglas terminou de construir sua casa agora. Quanto foi gasto? Na base. Quanto foi gasto na fundação? Quanto foi gasto no fundamento? O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe por que eu estou começando com humildade? Porque humildade tem que ser o alicerce. A humildade tem que ser a base.
Todo aquele, pois, que constrói sobre a rocha. Então presta atenção, se eu começo a casa a partir do alicerce, Jesus está começando o sermão a partir de humildade. Então quando há humildade na base, tudo fica mais fácil. Então presta atenção. Quais são as duas virtudes que... Deixa eu só ler esse texto porque eu gosto do que Pedro disse. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interessante. Agora preste atenção, se você está marcando, marque aí. Duas virtudes que só os humildes têm. Duas virtudes que só os humildes têm. Você nunca vai encontrar isso no soberbo, nem no orgulhoso, nem no petulante, nem no arrogante, nem do egoísta. Você só vai encontrar nos revestidos de humildade. Número 1, primeira virtude. Um coração ensinável. Diga, um coração ensinável. Só os humildes têm uma atitude de contínuo aprendizado. Só os humildes têm uma atitude de contínuo aprendizado. Preste atenção. Um dia um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, seu casamento me inspira. Gosto de ver você e a pastora Rose. Gosto de ver seus filhos. Seu casamento me inspira. E você é um cara que me inspira também. E eu vou me casar daqui a 2 meses. Ele disse assim: me dá um conselho, só um, para eu ser um marido extraordinário para minha mulher. Só um conselho. Eu disse assim: tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Por quê? 4 qualidades de quem tem um coração ensinável. Número 1, essa pessoa não acha que sabe tudo. Segundo, não acha que está sempre certa. Terceiro, não se vangloria. Quarto, não julga as outras pessoas. Gosto do que disse Mário Sérgio Cortella. Olha que legal. O humilde sabe que não sabe tudo. Sabe que não sabe o que o outro sabe. Sabe que ele e a outra pessoa saberão muito mais juntos. O humilde sabe que não sabe tudo. Sabe que não sabe o que o outro sabe. Sabe que ele e a outra pessoa saberão muito mais junto. E ele continua: a pessoa humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Por isso nunca vai ter aquela síndrome, aquele complexo de obra terminada. Porque tem umas irmãs que eu olho assim, que elas têm essa impressão que são uma obra acabada. Tem alguns irmãos que eu olho assim e falo, principalmente pastores, líderes que atingiram um alto nível de respeitabilidade, tem alguns que estão assim, com aquele complexo luciferiano. Que chegaram perto de ser igual a Deus. E que já não precisam ouvir mais ninguém. Já não precisam aprender com mais ninguém. Já estão maduros. Então, quem acha que está maduro ao ponto de não precisar mais ouvir ninguém para aprender e crescer, o seu próximo estágio é apodrecer. E tem muita gente apodrecendo por causa do seu orgulho, soberba, petulância, arrogância. A pessoa humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Agora, por que você, eu, nós, precisamos ter um coração ensinável? Presta atenção. Caim teve o melhor discipulador que uma pessoa poderia ter. Caim teve
o melhor pastor que uma pessoa poderia ter. Quem foi Adão, gente? O único cara que foi feito pelas mãos de Deus a partir do barro. Quem foi Adão, gente? O cara que quando acordou depois do sopro divino e se deparou com Deus. Quem foi Adão, gente? Ninguém teve mais intimidade com Deus do que Adão. Ninguém teve esse privilégio de, na viração do dia, no jardim do Éden, caminhar com Deus, falar com Deus. Ninguém. Ninguém teve esse privilégio de passar por uma cirurgia, quando Deus o faz dormir um pesado sono e processa a retirada da matéria-prima da qual lhe fez Eva. E quando Adão acorda, o próprio Deus traz Eva para ele. Você já imaginou tomar o café da manhã com esse pai e poder perguntar para ele: fala um pouco para a gente do Jardim do Éden. Fala um pouco para a gente como era a glória de Deus. Fale um pouco para a gente como era essa relação de vocês dois com Deus. Abel aprende muito, mas Caim não aprende nada. Presta atenção, Abel aprende muito, mas Caim não aprende nada. Como é que Caim fica conhecido nas Escrituras como estúpido, medíocre, ordinário? Como é que Caim fica conhecido nas Escrituras como um orgulhoso, soberbo, mal-humorado? Você não encontra arrependido, prostrado, clamando por misericórdia. Ele é um estúpido. Vamos pensar em uma outra pessoa, Ló. Quem foi o pastor de Ló? Quem foi o discipulador de Ló? Quem foi o mestre de Ló? Quem foi o pai espiritual de Ló? Ninguém, nada menos do que Abraão. Abraão, o único na Bíblia que é chamado de amigo de Deus. Abraão, o único na Bíblia que é reconhecido e conhecido como pai da fé. Abraão, o único da Bíblia que está entre os maiores patriarcas, reconhecido pelas 3 maiores religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Abraão, leia sobre Abraão na galeria dos heróis da fé. Agora eu pergunto, o que Ló aprendeu? Nada. Como é que Ló ficou conhecido na Bíblia? Como é que Ló ficou conhecido? Geazi teve como pastor, mestre, discipulador, Eliseu. Aquele que fez o dobro dos milagres que Elias operou. Eliseu, um dos maiores profetas de Israel. Presta atenção, Eliseu, o grande mestre, o grande discipulador. Pergunto, o que Geazi aprendeu? Nada. A sua história é lembrada como o leproso e ganancioso. Sansão. Quem não gostaria de ter um pai como Manoá? Quem não gostaria de ter pais tão piedosos, íntimos de Deus, como os pais de Sansão? Os pais de Sansão eram piedosos, íntimos de Deus, tinham revelação espiritual. Eles receberam o nome de Sansão dado através de um anjo. No entanto, Sansão não aprende com os pais, Sansão não aprende com os próprios erros, Sansão não aprende com os erros dos outros, Sansão não aprende com mentores, Sansão não aprende com ninguém. Como é que Sansão termina? Usando a própria unção, usando a unção para matar os inimigos e se matar. Ele começa tão bem, mas termina tão mal. Cortaram os seus cabelos, furaram os seus olhos. Agora ele se encontra como palhaço nas mãos dos inimigos. Escute aqui, por favor. Caim, Ló,
Geazi e Sansão não tiveram um coração ensinável. Então olhe para cá, por favor. Você pode ter o melhor pai do mundo. Se você não tiver um coração ensinável, você termina como um estúpido à semelhança de Caim. Você pode ter o melhor discipulador do planeta, o tio Abraão. Se você não tiver um coração ensinável, sua história será semelhante à de Ló, o estúpido. Você pode ter como pastor, discipulador e mestre um profeta à semelhança de Eliseu. Mas você pode terminar sua história como a de Geazi, o leproso e ganancioso. Você pode ter pais como o de Sansão. Porque muitas pessoas dizem, sabe por que minha vida não vai para frente? Sabe por que eu não dou certo? Porque meu pai não foi como o pai da minha amiga. Minha mãe não foi como a mãe da minha amiga. Mas o teu sucesso e o teu futuro não depende de quem foram os teus pais apenas. Depende do nível de submissão do seu coração e do quanto você está disposto e disposto a aprender. Se não, preste atenção. Davi. Você sabia que Davi errou mais do que Saul? Alguns pecados que Davi cometeu, Saul não cometeu. Agora, por que Davi termina com esse título? Homem segundo o meu coração, disse Deus. Homem segundo o meu coração. E por que Saul termina como um suicida? Um termina como um suicida. E Davi termina com o título, Homem segundo o meu coração. Leia o livro de Salmos e grife as vezes que Davi disse, ensina-me, ó Deus. 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 Só no Salmo de número 119, por 9 vezes, Davi diz, ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Em outras palavras, o que Saul não tinha era um coração ensinável. O que Davi tinha era uma sede incontrolável de ouvir a Deus e aprender com Deus. Ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate o soberbo. O que dizer de Paulo? Quem foi Paulo, gente? Ninguém foi maior do que Paulo no Novo Testamento. Depois de Jesus é Paulo, poliglota, talhado para ser doutor da lei, membro do Sinédrio, estudou aos pés de Gamaliel, o maior fundador de igrejas, foi quem mais escreveu no Novo Testamento, era filósofo, impressionava reis e rainhas quando falava. Quem foi Paulo? A mente mais brilhante que a igreja primitiva conheceu. Um homem muito, muito inteligente. No entanto, quando ele escreve aos Filipenses 4:11, ele diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi. Repete comigo, aprendi. Outra vez, aprendi. Leia as epístolas de Paulo. Leia Atos dos Apóstolos e vai acompanhando o seu progresso. Vai acompanhando o seu crescimento. Vai acompanhando o desenvolvimento da sua maturidade. Vai acompanhando.
é um homem que está aprendendo sempre, aprendendo sempre. Ele não termina como começou. É interessante, tem um texto que eu gosto muito, eu sempre leio. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu gosto muito desse texto onde Paulo fala de maturidade. Veja o que está aqui em 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Ele diz assim, ó. Quando eu era menino, repete comigo, quando eu era. Outra vez, quando eu era. Ele diz, quando eu era. O que significa que agora não sou mais. Em outras palavras, eu cresci. Eu progredi. Eu avancei. Eu já não sou o que eu era em termos de maturidade. Só amadurece quem tem um coração ensinável. Só cresce quem tem um coração ensinável. Só avança quem tem um coração ensinável. Só não fica no mesmo lugar a vida toda, espiritualmente falando, emocionalmente falando, quem tem um coração ensinável. Agora é interessante que ele diz assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Só que ele disse, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora veja o que ele diz, vamos retraduzir o texto, quando ele era menino. 1 Coríntios 13, ele diz assim no verso 4, vou retraduzir. Quando eu era menino, eu era impaciente. Quando eu era menino, eu não era bondoso. Quando eu era menino, eu era ciumento. Quando eu era menino, eu era orgulhoso. Quando eu era menino, eu me conduzia de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu só pensava em mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Quando eu era menino, eu me exasperava. Quando eu era menino, eu tinha uma lista de ressentimento. Quando eu era menino, eu me alegrava com a injustiça. Eu não trabalhava com a verdade, eu não sofria pelo outro, não cria na possibilidade de mudança do outro, não esperava pelo outro, não suportava nada em favor do outro. Quando eu era menino, mas porque ele tinha um coração ensinável, porque ele era humilde o suficiente para aprender com os próprios erros, com os erros dos outros e com os seus mentores, como Barnabé e outros. Ele diz, eu cresci, eu amadureci. Eu me tornei adulto. E agora, como adulto que sou, eu entendi que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Na verdade, Paulo está falando aqui de maturidade. E eu termino com a segunda virtude. Toda pessoa humilde tem um coração ensinável. Coloca a mão no seu coração assim, diga, Senhor, que o meu coração seja sempre ensinável. Livra-me de ser como Caim, como Sansão, como Saul, como Geazi. Dá-me um coração sempre ensinável. Outra virtude, toda pessoa humilde tem um coração servil. 80% do Sermão da Montanha tem a ver com outro. 80% do Sermão da Montanha tem a ver com outro. O discípulo de Jesus tem um estilo de vida orientado para servir o outro. Jesus, dando uma resposta para o desejo dos discípulos de um lugar de honra na sua glória, ele diz assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse aos discípulos, olha, se vocês querem ser grande aos olhos do meu Pai, sejam os que mais servem. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Preste atenção. Nós temos uma casa de recuperação de casamentos. Inaugurada em 2013, março de 2013, 23 de março de 2013. De lá para cá, nós já atendemos a nossa casa de recuperação de casamentos 1.461 casais. Casais que chegam lá com o casamento estourado, quebrado, falido, morto. Uma das coisas que eu percebo em 99% dos casais que chegam lá é que eles não entenderam que namoro, noivado e casamento é uma chamada para servir e não para ser servido. Eu vou repetir. Namoro, noivado e casamento é uma chamada para servir. A minha missão como marido é servir aquela que Deus me deu como companheira. A missão da minha esposa, como esposa, é servir aquele que Deus deu a ela como companheiro. Casamento é uma chamada para servir. Até porque, preste atenção, por que servir? Porque servir é a melhor maneira de dizer te amo. Vou repetir. Servir é a melhor maneira para dizer te amo. Minha esposa outro dia fez algo que eu sempre falo para os casais, muito assim, interessante, voluntário, iniciativa própria. Um dia eu cheguei em casa cansado, preguei muito, fiquei muito em pé, e ela pegou aí eu tomei um banho, sentei no sofá para assistir um jornal, ela pegou uma bacia com água, toalha, creme, lixa para o calcanhar, cortador de unha, sentou assim na minha frente e começou a lavar os meus pés, enxugar, passou um creme, cortou minhas unhas, lixou meu pé. Sabe o que ela estava dizendo para mim? Sem falar verbalmente? Te amo. Te amo. Te amo. Tem muita gente verbalizando amor, mas nunca demonstrou amor. Presta atenção. Por que servir? Porque quem não serve, não serve. Suponhamos que eu te dê esse celular. Você usa 3 anos e um dia você deixa cair dentro do vaso sanitário. E aí você pega e leva na assistência técnica e o técnico diz, nem a Apple dá jeito. Não tem mais jeito. Primeiro, que é muito velho. Segundo, que danificou tudo. E você ainda tentou ligar e tal e piorou, queimou geral. Pergunto, esse presente te serve? Sim ou não? E o que você faz com um presente que não serve? O que você faz com um presente que não serve? Outra vez, o que você faz com um presente que não serve? Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Olha o que a Bíblia diz em João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. A única razão que justifica a nossa presença no universo é o nosso serviço. Tudo o que foi criado para servir em alguma área. Mike Murdock disse assim, tudo o que foi criado para resolver um problema. Tudo. Vou repetir. Tudo que foi criado para resolver um problema, inclusive você. Eu fui criado para servir. Eu preciso ser um presente que serve. Por que servir? Porque servir é manifestar a natureza de Cristo. Por que servir? Porque servir é evidência de uma vida transformada. Por que servir? Porque
O amor que não consegue ser demonstrado através do serviço é falso. Por que servir? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, servir é um transbordar inevitável. Por que servir? Porque a vida só vale a pena quando vivemos para servir a Deus, servindo as pessoas a partir da nossa casa. Por que servir? Porque servir nos liberta do egocentrismo. Por que servir? Porque pessoas apaixonadas em servir são descomplicadas. Olhe para cá, menina. Quer começar bem? Comece com um cara que tem um coração de servo. Este vai servir os teus irmãos. Este vai servir a tua mãe. Este vai servir o teu pai. Este vai servir você. Escapa-te por tua vida. Porque casar com um cara que não serve é levar para casa um problema. Rapaz, comece bem. Comece com uma menina que tem um coração de servo. Ela é hospitaleira. Ela gosta de receber, ela gosta de servir, ela se doa, ela é solidária, ela é altruísta. Agora, eu quero terminar dizendo para você que não foi difícil para Jesus lavar os pés de Pedro, lavar os pés de João, lavar os pés de Filipe, lavar os pés de Tomé. Não foi difícil para Jesus lavar os pés do Bartolomeu. Não foi difícil para Jesus lavar os pés de todos estes. Complicado foi quando chegou a hora de Jesus lavar os pés de Judas. Porque Judas era o traidor. Por isso, servir nem sempre é fácil. Porque a gente serve bem quem nos serve. Nem sempre servimos aqueles que jamais nos serviriam. Jesus serve Judas. Presta atenção. Você só estará pronta para casar quando estiver disposta a lavar os pés das pessoas mais complicadas da família do outro. Presta atenção. Se você não tem um coração de servo, você é um presente que não serve. E um presente que não serve, não faz sentido estar presente. Então, quer escolher bem? Escolha uma mulher que tenha um coração. Olha, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E tudo o que é conversado não é caro, não é? Antes de nos casar, eu me lembro que a gente teve uma conversa num chevetinho velhinho que eu tinha. E eu disse para ela, eu tenho uma chamada para ser pastor. Você sabe como é a vida de pastor? Ela disse, meu avô é pastor, eu sei. Você está disposta a servir a Deus ao meu lado, servindo pessoas? Você está disposta a viver todas as demandas do pastorado? E ela disse, estou disposta. Às vezes eu chego em casa com visita, 1h30 da manhã. Nunca vi a minha esposa fazer cara feia e dizer atrás da porta para mim, quem mandou você trazer essa turma aqui? Se vira que eu estou indo deitar. Pelo contrário. Quando eu aviso ela que estou chegando com as visitas, e às vezes nem aviso. Ela sai assim, que bom que vocês vieram, que bom. Eu já vou arrumar um café para vocês, espere, vou arrumar um café para vocês e tal. Já vou pedir para alguém ajudar a arrumar o quarto, se vai dormir lá em casa. Como é bom se casar com uma pessoa que tem um coração servil. Cuidado, menina, com aqueles caras que você fica falando assim, estou namorando com um rapaz, ele é um gato. Ele não dá aleluia, mas faz minhau. Pastor, ele é um gato. Pastor, ela é uma gata. Você já viu um bicho mais preguiçoso do que gato? Quando foi que você viu um gato
guardando a casa do dono? Quando foi que você viu um gato guiando um cego? Quando foi que você viu um gato no aeroporto ajudando os policiais a descobrir se tem cocaína ou não na mala? Quando foi que você viu um gato ajudando a conduzir os gados ou as ovelhas? Gato é tão preguiçoso que nem banho toma. E faz assim, ó. Eu até hoje não sei por que Deus criou o gato. Eu fico me perguntando assim, cachorro faz sentido. Quando a casa pega fogo, o cachorro às vezes morre junto. O gato troca de dono e de casa. Quando aparece o bandido, é o cachorro quem bota a cara e morre. O gato, chamando o cachorro de trouxa, se esconde debaixo da cama. Cuidado, menina. Escapa-te por tua vida dos caras que têm espírito de gato. Cuidado, rapaz. Não escolha uma menina com espírito de patricinha, que dorme até o meio-dia, porque ficou nas redes sociais até as 3 horas da manhã. Não serve para nada em casa. Vou repetir. Quem não serve para ser esposa. Quem não serve para ser marido. Quem não serve para o casamento. Casamento é uma bênção. As pessoas que não servem é que não servem para o casamento. Então, se você quer começar bem, comece com alguém que tenha um coração servil. Vamos repetir nossa listinha. Então você vai pegar essa lista na hora da escolha. Primeira pergunta: ele é íntegro? Segunda pergunta: ele leva a sério o princípio da honra? Terceira pergunta: ele leva a sério o princípio da gratidão? Terceira pergunta: ele é solidário? Quarta pergunta: ele é humilde? E porque é humilde, tem um coração ensinável, tem um coração servil? Se ele passar nesse teste, continue. Se não, escapa-te por tua vida. Chuta que é laço. Vamos ficar de pé e vamos orar assim. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero... Ô Douglas, você leva o Tiago na sala para nós tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta? Bem-vindo, Tiago. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Tiago e seus companheiros, hein? Agora, olhe para cá. Não basta procurar uma pessoa certa. Primeiro, seja a pessoa certa. Quem quer estar aqui na frente, orando comigo para dizer assim: Deus, que eu seja uma pessoa íntegra, que eu leve a sério o princípio da honra, que eu tenha um coração grato, que eu seja solidário e que a soberba não se instale em mim. Quero chamar minha esposa para estar orando comigo. E se você quer orar comigo aqui, vem aqui na frente. Nós vamos dizer: Senhor, dá-nos um coração íntegro. Dá-nos um coração grato, Senhor. Senhor, que eu leve a sério o princípio da honra. Senhor, que eu seja uma pessoa solidária e que eu me revista de humildade.
E que eu seja a pessoa certa antes de procurar a pessoa certa. Que eu seja a pessoa certa antes de procurar a pessoa certa. Pai, aqui estão as tuas filhas. Aqui estão os teus filhos. Louvado seja o teu nome, porque eles vieram para ouvir, aprender e crescer. E esta é uma manhã em que o Senhor está nos treinando. Esta é uma manhã que o Senhor está nos capacitando. Esta é uma manhã que o Senhor está nos ensinando. Não nos deixe negligenciar estes valores. Não nos deixe construir nossa casa sobre aquilo que é frágil, vulnerável. Que nós possamos construir nossa casa sobre a rocha. Que nós possamos construir nossa casa sobre a rocha. E que em tudo o teu nome